estar sensíveis à tua voz. Pois nós não ouvimos a tua voz com os nossos ouvidos, mas sim com os nossos corações. Por isso, Pai, eu apresento os corações daquele instante. Que a tua palavra venha penetrar, Senhor, e venha enraizar neste coração. Usa o teu servo, Senhor, evangelista Ezequias, como nunca tem usado, Senhor. Derrama, Deus, unção sobre ele, autoridade, empreendez do teu Espírito Santo. E fala com a tua igreja, porque a tua igreja te ouve nesta noite. Em nome de Jesus, amém? Receba o certo, Senhor, com palmas, salva a Deus. Graças a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, Deus concede esse privilégio, a oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor para juntos louvar e agradecer o nome de Jesus, né? Confesso aos irmãos que eu não estava nem lembrando de estar aqui hoje, né? Tinha um compromisso de estar saindo, acompanhando o irmão que ia levar, estar ministrando a congregação. Aí, o reverendo Luciano chegou lá, lembrando de agora de tarde. Mas graças a Deus aqui nós estamos para falar de Jesus e aprender um pouco mais acerca da sua palavra. Você que trouxe sua Bíblia, se puder, se coloque sobre os seus pés e abra conosco no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrito Mateus, capítulo 24, versículo 29 ao versículo 31, para meditarmos na palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 29. Quem encontrou, por gentileza, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então disse assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor, de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quem tiver pode tomar o seu assento aí. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto, de uma mensagem escatológica e também parte aqui de pelo menos duas formas de interpretação, as mais conhecidas, né? Pelo menos duas linhas de interpretação desse texto. Eu quero fazer questão de mencionar, porque há quem entende de uma forma diferente, né? Nós que somos assembleianos. Nós temos a compreensão escatológica de Mateus, capítulo 24, e sabemos que Mateus, especificamente o capítulo 24, é considerado também o Apocalipse dos Evangelhos, né? Apocalipse do Evangelho de Mateus é o capítulo 24, especificamente, porque ele traz os relatos, ele traz a mensagem que fala da vida gloriosa de Cristo Jesus. Então, por isso está falando da vida de Jesus e de sua vida em glória. É importante nós termos a compreensão que o Cristo que virá, a vinda literalmente de Jesus que virá na terra, essa vinda que todo olho verá, é a vinda gloriosa de Cristo para todas as nações, para que todos reconheçam que aquele Cristo que veio há mais de 2000 anos atrás e morreu por nós, que
pendurado no madeiro, derramando o seu sangue, nos dando, nos mostrando o caminho de volta para Deus, que foi perdido lá no Éden, quando houve a queda do homem. Que aquele Jesus que foi rejeitado pelos homens, era ele, era aquele Cristo que era o Messias, que era o verdadeiro Mashiach, né? O aguardado pelos judeus. Não obstante, irmãos, há quem acredite que essa é a única vinda de Cristo que há de acontecer, que esse será um evento único da vinda de Jesus. É importante nós termos a compreensão e o interesse da igreja também de entender que nós devemos nos alegrar quando falamos a respeito da vinda de Jesus, porque tem muita gente que está só vivendo as coisas deste mundo, estamos vivendo muitas vezes distraídos com as coisas desse mundo, com o avanço tecnológico, e esquecemos de nos focar que Cristo vem buscar a sua igreja, que Jesus vem buscar a sua noiva querida. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Há quem acredita que o capítulo 24 do Evangelho de Mateus é a vinda única de Cristo, mas nós, assembleanos, se nós formos estudar minuciosamente esse texto, nós vamos ter uma compreensão que, para nós que aguardamos Jesus voltar antes da manifestação governamental do anticristo, nós entendemos que aqui será uma vinda, mas entendemos que a igreja está esperando o arrebatamento, para depois a igreja vir com Cristo nessa vinda. Eu vou explicar para os irmãos entenderem, né? O que entendemos que nós que somos da linhagem assembleana, nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, nós estamos esperando a trombeta de Deus tocar. Eu quero deixar bem claro que aqueles irmãos que acreditam que Jesus vai voltar depois da grande tribulação, também está certo, não é heresia, porque são visões bíblicas, mas também aguardar Jesus voltar agora também não é heresia. Eu quero pregar essa mensagem aqui nessa noite, que nós, como igreja do Senhor, devemos manter um padrão de vigilância, um padrão de atenção, um padrão de vida, de foco na vinda de Cristo, porque nós percebemos que está acontecendo muitas distrações, o pecado está avançando. Nós vemos que Jesus ele chama a atenção dos discípulos, e ele fala para os seus discípulos, já naquela época, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus fala assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, porventura achará ou encontrará fé na terra? Nós encontramos também o mesmo Jesus dizendo que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Em outras versões está escrito assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Compreendemos, meus irmãos, que a palavra do Evangelho, ela nos chama a atenção, que a palavra do Evangelho, ela nos chama a nossa atenção para a vinda de Jesus Cristo, de uma forma ou de outra. Se você está esperando Jesus voltar, ou se você está esperando a qualquer momento você ir ao encontro de Deus, porque Jesus, ele vem, ele vai voltar e ele está voltando. Como funciona isso? Jesus ele vem porque está escrito na sua palavra, na profecia. Ele vai voltar porque nós aguardamos a sua vinda gloriosa. E ele está voltando a todo momento para aqueles que morrem com Cristo e vão encontrar com ele. A todo instante estão partindo crentes para a eternidade. Enquanto nós estamos aqui pregando, participando aqui desse culto, tem
de Cristo Jesus. Então, nós devemos estar preparados, porque a distração que está acontecendo é muito grande, meus irmãos. A distração espiritual que tem levado as pessoas a tirar o foco que Cristo vem e a esquecer que nós também podemos partir para a eternidade e também partir com a vida sem Cristo. Por quê? Porque nós estamos aqui, todo mundo bonitinho, arrumado, aqui na congregação, viemos aqui cultuar a Deus, viemos aqui dar glória a Deus, viemos aqui porque nós temos também o costume, não é errado dizer, de estar aqui para participar de um culto, mas de estar aqui também para cultuar a Deus. Mas o que é importante salientar e esclarecer para todos nós que estamos aqui é que vir na igreja não basta, é que estar apenas aqui também não basta, é que chegar aqui, bater o cartão, cumprir os protocolos da igreja não basta, porque o que Cristo quer de nós, de cada um de nós aqui nessa noite, meus irmãos, é que nós estejamos trilhando no Evangelho, aguardando que Jesus prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja, e Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele há de voltar verdadeiramente para buscar a sua igreja. Então eu quero pregar para você também que aguarda Jesus voltar, você também que acredita que Jesus não vai voltar, mas que Ele vai voltar depois do período tribulacional. Você também participa dessa mensagem. Mas você pentecostal que acredita que a trombeta pode tocar a qualquer momento, nós temos essa esperança aqui nessa noite, que se nós estamos com Cristo, nós aguardamos não somente o anticristo, mas Jesus pode voltar. Até hoje à meia-noite nós aguardamos Ele voltar. É por isso que nós devemos estar aqui, irmãos, focados nesse sentimento, com essa alegria. Porque Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor, né? Guarda o que tem, eis que venho sem demora. Guarda aquilo que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz assim: como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também vou guardar vocês da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Jesus está prometendo ali para a igreja de Filadélfia, que é uma igreja que tipifica a igreja do arrebatamento. Essa igreja, Jesus está prometendo essa igreja que Ele vem buscar o seu povo antes do período da grande ira do Senhor sobre a face da terra. E a Bíblia disse em primeira carta de Paulo à igreja de Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no versículo de número 9, diz a Bíblia que Deus não nos reservou para o dia da sua ira. A mesma Bíblia também disse na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 10, diz a Bíblia que Deus há de livrar a sua igreja do dia da sua ira. E é por isso que lá atrás, lá em Sofonias capítulo 1, versículo 7, diz a Bíblia que cala-te diante do Senhor Deus Jeová, todos os moradores da terra, porque o Senhor preparou o seu sacrifício e santificou os seus convidados. Ali a palavra de Deus está falando que a ira de Deus há de descer sobre a terra, mas que a igreja do Senhor, mas que a noiva do Cordeiro, ela há de subir ao encontro de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Partilha desse entendimento, irmãos, quando nós lemos o texto sagrado do Evangelho escatológico de Mateus, no capítulo aqui 24 e no versículo 29, está escrito assim, o que lemos logo em seguida: a tribulação daqueles dias, uma grande tribulação que nunca houve e nunca haverá igual na
face da terra. Porque nós, pentecostal, acreditamos que essa vinda de Cristo em glória não será aquela vinda que Cristo há de voltar agora que nós estamos esperando. Por quê? Porque nós estamos esperando não é a vinda de Cristo que todo olho verá. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é a vinda gloriosa de Cristo será outra. Por quê? Será duas fases. Primeiro Cristo vem buscar a sua igreja e depois Cristo vem reinar também com a sua igreja. O que nós entendemos aqui é que o arrebatamento, Cristo não vem na terra. Cristo espera a igreja subir ao encontro dele nas nuvens. Mas nesta vinda de Mateus capítulo 24 e versículo 29 e versículo 30 e versículo 31 está dizendo que Cristo vem salvar o povo de Israel do ataque do governo do anticristo. E está dizendo especificamente aqui para nós que esperamos Cristo, para nós que acreditamos que a igreja vem com ele. No versículo 31 está escrito assim: ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui não está dizendo que esses escolhidos serão anjos. O texto está dizendo que esses escolhidos serão salvos. É por isso que nos dá base para acreditar que quando essa trombeta tocar no céu, a igreja vai estar no céu. Essa trombeta vai ser para reunir os crentes para vir com Cristo, para cumprir o que está escrito, que na sua segunda vinda ele vem montado sobre um cavalo branco. Está escrito na perna direita da sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. É por isso que a igreja deve se alegrar em dizer: ora, vem Senhor Jesus, vem nos levar, porque Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. É por isso que nós devemos estar alegres ao ouvir dizer Maranata, ao ouvir dizer Cristo vem, ao ouvir dizer que a trombeta vai tocar para arrebatar o salvo, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Isso nos motiva a estar aqui alegre nessa noite. Isso nos motiva a estar aqui tribando o pecado, dizendo não para o pecado, fugindo da iniquidade, porque aquele dia será um dia de glória incomparável, todos os prazeres dessa terra. Glória a Deus. Deus, que maravilha. Vale a pena permanecer. Poderoso Deus. Vale a pena permanecer. Vale a pena permanecer com Cristo. Vale a pena negar o mundo. Vale a pena renunciar às nossas vontades e continuar com Jesus, para não sermos envergonhados naquele dia. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos afirma, pelo menos no Novo Testamento, há cerca de 317 ou 318 afirmações, dizendo que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva querida, dizendo que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja amada. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 11, quando Jesus estava na sua ascensão para o céu, diz a Bíblia que os anjos olham para os discípulos lá no Monte das Oliveiras e diz assim para ele, quando Jesus estava subindo, diz assim para os homens: varões galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi assunto entre vocês na terra, ele há de vir, assim como vocês o viste para o céu, ele subir. Jesus, ali os anjos estão prometendo que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 4, no versículo 16, no versículo 17, no versículo 18 e no versículo 19, Paulo está dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, na igreja,
os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Aí Paulo finaliza no versículo 20 dizendo: meus irmãos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Sabe o que é o consolo do crente verdadeiro? Não é que você vai ter uma casa nova, não é que você vai ter um carro novo. O consolo de crente é dizer: ora vem Senhor Jesus, a trombeta vai tocar e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Nós estamos vivendo os tempos, irmãos, que a igreja precisa voltar a atenção a essa esperança, que é a esperança central da igreja. É que Cristo vem. Porque quando Pedro escreve a sua primeira carta, sua primeira epístola universal, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou de novo para uma vida de esperança da vida gloriosa de Jesus Cristo. Pedro está falando que Ele nos gerou para uma esperança. Esperança essa é que Cristo vem buscar o seu povo, é que Cristo vem buscar a sua igreja. Observe que
os homens estão tentando, através das organizações mundiais, através das influências, do poder da tecnologia, estão tentando tirar o foco. Já chegaram a dizer, no ano de 2015, uns americanos, os cientistas chegaram a dizer, e ateu, eles são ateus, esses que fizeram esse comunicado, dizendo que era impossível cumprir um texto sagrado das Escrituras, dizendo o retorno de um Jesus que veio há 2000 anos, mas morreu matado pelos homens. O cientista trazendo menção e fazendo menção do poder que a tecnologia havia de ter a partir do ano de 2025. Na verdade, eles já tinham esse poder todo esquematizado, todo preparado para mostrar ao mundo essa capacidade bélica do poder de controlar alguns astros aéreos, como nós estamos vendo agora na atualidade, do poder de ataque dos drones, do poder de armas nucleares, baseado nessa capacidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, os cientistas fazendo uma análise, eles chegaram a dizer que um Cristo não se meteria em querer voltar para querer ser um herói da humanidade, mas não sabendo eles, o que eles não sabem é que Cristo morreu há 2000 anos atrás. Jesus não foi assassinado porque ele se entregou para ser morto pelos nossos pecados. Jesus não morreu porque os homens mataram ele, mas Jesus morreu porque ele tinha que passar o processo para nos trazer a oportunidade de encontrar novamente com Deus. Jesus não morreu porque os homens tinham poder de matar e tirar a sua vida, porque ele disse: a minha vida ninguém tem o poder de tirar, porque eu mesmo a dou. Foi Jesus que se entregou, não foi assassinado. Jesus não foi assassinado. O cientista não consegue compreender, a ciência não consegue ter o discernimento nem a compreensão que Jesus, quando ele voltar para buscar os salvos, o que a ciência não consegue compreender é que ele não vai voltar como da primeira vez, porque a Bíblia também traz as descrições de como será a vinda gloriosa de Jesus Cristo. Conforme nós lemos o texto aqui em Mateus capítulo 24, você vai entender, fazendo uma conexão também com os textos de Apocalipse, quando fala da vinda de Jesus, que será uma vinda coroada de glória. Nós entendemos e fazemos aquele paradoxo de como foi a primeira vinda. O que eles não entendem e não conseguem entender é que na primeira vinda que Cristo veio, Jesus veio como homem, mas na segunda vinda Jesus veio como Deus. Na primeira vinda Jesus, ele veio para morrer e os homens cravaram em sua cabeça uma coroa de espinho. Mas quando Jesus ele vier, ele veio na sua cabeça, aqui em Mateus capítulo 24, coroado com a coroa de glória. Os homens não conseguem entender isso, que quando Jesus veio na primeira vinda, ele entrou em Jerusalém cercado de homens, mas a Bíblia diz em Apocalipse que na segunda vinda ele vem cercado de anjos, de arcanjos, de querubins e de serafins. Os homens não entendem que na primeira vinda de Jesus ele entrou ali em Jerusalém carregando uma cruz e foi pendurado no madeiro e ficou erguido lá na cruz. Mas na segunda vinda, diz em Apocalipse, que ele vai ficar erguido na nuvem e cobrirá a igreja na terra. A Bíblia diz que na primeira vinda de Jesus, ele entrou em Jerusalém e apanhou de vara de chicote. Mas lá em Apocalipse está escrito que na segunda vinda de Jesus, ele traz na sua mão um cetro de ferro para reger todas as nações. O que os homens não conseguem entender é que na primeira vinda de Jesus, ele entrou ali em Jerusalém e ele apanhou de vara de chicote, ele foi rejeitado pelos homens, mas na segunda vinda ele vai ser adorado e reconhecido pelos homens que o rejeitaram em sua casa. O que a ciência não consegue entender, meus irmãos, é que na sua primeira vinda ele entrou em Jerusalém, foi montado no jumentinho
que vem coroado em glória. E é por isso que nós devemos estar aqui nessa noite, meus irmãos, com os nossos corações cheios de júbilo e de alegria, porque essas palavras devem consolar a sua alma. É que Jesus vem buscar a sua igreja, é que Jesus vem buscar o seu povo, é dizer: ora vem, Senhor Jesus, o tempo todo. Maranata o tempo todo. Ora vem, Senhor Jesus, o tempo todo. Na sua casa orando, Maranata. Aqui na igreja, ora vem, Senhor Jesus. A qualquer momento, Jesus ele vem buscar o seu povo. Jesus vem buscar o seu salvo. E você tem que estar com os seus ouvidos atentos o suave pelo reino de Deus. Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar.